der certo? E se eu não desistir? E se eu me permitir? E se eu conseguir? Sejam bem-vindos e bem-vindas, eu sou a Agatha Limas. Toda semana eu estou por aqui trazendo algumas reflexões justamente para te ajudar a viver uma semana com muito mais alegria, entusiasmo e energia. E sobre hoje eu trago um texto escrito por mim justamente para que a gente pense sobre esse e se. Quantas vezes na nossa vida a gente já parou para pensar sobre coisas que podem dar de errado, ao invés de muitas vezes esse e se viesse de um lugar de e se der certo? E se eu conseguir? E se eu chegar lá? Porque tantas vezes a gente fica nesse outro lado, nesse outro padrão, trazendo para, mas eu não vou conseguir, mas e se der errado? E se, e se, e se? E não é muito mais desafiador a gente lidar com o fato de não tentar do que simplesmente olhar para aquilo que a gente precisa fazer ou para aquilo que a gente deseja e trazer para esse lado de, mas e se der certo? E se for justamente isso que eu tenho que fazer? Então a minha reflexão para vocês hoje aqui é justamente para a gente abrir para esse outro olhar, para esse outro lado, para quando a gente pensar nesse e se, porque tantas vezes a gente coloca ao longo da nossa vida, né, nas nossas escolhas, no nosso dia a dia, mas e se a gente mergulhar para um novo lugar dentro de nós mesmas e trazer uma positividade ou um olhar mais treinado para esse lugar de possibilidades? Ao invés de a gente ficar nessa superfície que muitas vezes a gente fica de dúvida, porque é normal, não é mesmo? Muitas vezes a gente tem dúvida ao longo da nossa vida, mas quando a dúvida vem, como que a gente escolhe olhar para ela, encarar essa incerteza? Então a sugestão para essa semana é experimenta quando essa dúvida vier, quando os medos vierem, quando esse e se trazer para um lado de e se der certo, ao invés de e se der errado. Tentar ir modificando isso dentro de nós para que fora, para que no nosso dia a dia a gente consiga fazer escolhas muito mais conscientes e muito mais otimistas. Já parou para pensar que é possível fazer isso? Então experimenta por aí, traz aqui nos comentários como é que tem sido por aí fazer essa experiência. Um beijo e a gente se encontra na nossa próxima semana. Tchau!